Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Jesus abençoe vossas vidas. Mais uma vez eu quero vir aqui para trazer uma mensagem para os amados irmãos. Desta vez é uma mensagem de muita preocupação. Serei breve, tá? Na semana passada, eu, olhando meu Face, eu vi algo que me deixou bastante preocupado. Porque eu tenho, muita gente até me chama de Pastor Augusto, o senhor é muito hipócrita. Não há problema que até me enxerguem desta forma. Mas eu tenho muita preocupação com você que me ouve nas igrejas, quando eu vou ministrar, no Face, você que me segue, você no WhatsApp, que tem o meu contato de WhatsApp, você que me vê pelo meu canal do YouTube. Eu tenho muita preocupação com o seu futuro. Eu não digo futuro nessa terra aqui não. Eu não digo o seu amanhã não. Nem o seu depois de amanhã, nem a sua semana que vem, nem o seu mês que vem, nem o seu ano que vem. Quando eu digo futuro, eu falo dentro de um âmbito espiritual. Porque só existem dois lugares eternos: o céu e o inferno. São os únicos dois lugares, fora o terceiro céu, né? Que o terceiro céu é o céu primeiro que eu coloquei, que vão ser eternos. Porque a Bíblia relata em Apocalipse 21, 1 e 2, que Deus haverá de fazer novos céus e nova terra. Veja bem, novos céus, plural, ou seja, o primeiro e o segundo céu haverão de ser destruídos. E esta terra também haverá de ser destruída. Então, uma vez esta terra, o primeiro e o segundo céu destruído, por que eu, como um sacerdote, vou falar desse tempo, desta terra? Como posso eu falar de um lugar que em breve vai ser destruído? Eu tenho que falar apenas de dois lugares que serão eternos: o céu e o inferno. Diferente da maioria que lamentavelmente inundou a casa de Deus com essa praga, com essa doença, com esse câncer chamado teologia das facilidades, que envolve prosperidade, ganhos pessoais, vitórias, conquistas, bênçãos, e essa doença nojenta chamada campanha. Eu tenho muita preocupação aonde você vai passar a tua eternidade. E pelo que eu ando vendo, pelo que eu ando observando, a própria igreja, ou seja, o próprio crente, nem ele tem a preocupação consigo mesmo, onde ele vai passar a sua eternidade. Ele está pouco se lixando se ele vai para o céu, se ele vai para o inferno. Porque o crente do século 21, ele está focado neste século, ele está focado na prosperidade, ele está focado nos ganhos pessoais, ele está focado nas suas necessidades, ele está focado nas suas vitórias, nas suas bênçãos, nas suas conquistas e no câncer chamado campanha. Esse é o foco do crente do século 21. Até porque só é isso que se ensinam dentro das igrejas. Com raríssimas exceções, outros, entre aspas, raríssimas exceções mesmo, homens verdadeiramente chamados por Deus. Porque existe dois tipos de pastores, existe dois tipos de líderes.
Existe o pastor chamado e o chamado pastor. Existe o líder chamado e o chamado líder. O que você, o que nós somos? Líderes chamados ou chamados líderes? Também tem isso. Porque o chamado líder fala o que o homem quer ouvir. O líder chamado fala o que Deus quer falar. E hoje, a igreja está caminhando para o caos, para o abismo, através das maldições, das heresias, do evangelho anátema, do evangelho mentiroso, enganoso, deturpado, que tem se ensinado, que tem se pregado dentro das igrejas. O evangelho de ganhos. Toma lá, dá cá. Canetas ungidas, vassouras ungidas, vidrinhos com água, né? Um mentiroso diz que veio lá de Israel. Aí ele te vende, você compra e a tua fé está naquele objeto. Onde com a caneta você vai assinar a tua vitória. Onde com aquela água que veio de uma torneira qualquer, de uma comunidade qualquer, de um imóvel qualquer, você vai beber, ou você vai jogar em cima de alguém e você está abençoado. Uma vassoura ungida, onde você vai varrer no canto da sua casa e você vai tirar a maldição, meu Deus do céu. Meu Deus, corredores de fogo. Me mostra na Bíblia, me mostrem na Bíblia, de Gênesis ao 22º capítulo de Apocalipse, que os sacerdotes, profetas do Antigo Testamento, os reis, no Novo, no tempo da graça, Jesus Cristo, os apóstolos, evangelistas, diáconos e pequenos pastores também fizeram isso. Me mostra que eles fizeram isso. Quando foi que Paulo vendeu algo dentro da igreja? Meu Deus. Quando foi que Samuel ungiu uma vassoura? Meu Deus. Quando foi que Jesus Cristo ungiu uma pena? Porque na época tinha, porque Pedro, ele era cobrador de impostos, ele usava pena para escrever. A Bíblia foi escrita com penas. Me mostra aí que Jesus Cristo, ele ungia penas para as pessoas assinarem as suas vitórias. Me mostra. Me mostra que aqueles profetas lá atrás, me mostra que os apóstolos lá atrás andavam com vidrinhos, indo ali no Rio Jordão, ou qualquer rio da época deles, enchia aquilo ali e saía vendendo. Me mostra! Me mostra que aqueles homens lá atrás faziam corredores de fogo. Me mostrem! Me mostre que aqueles homens lá atrás gostavam de ser idolatrados. Quando foi que Paulo colocou a fé nele? Quando foi que Samuel colocou a fé nele? Meu Deus! Quando foi que aqueles homens cobraram para pregar o Evangelho? Neemias, quando está dentro de Jerusalém, junto com o sacerdote Esdras, depois dele ter levantado os muros e Esdras ter ali levantado os templos, a palavra de Deus, ela diz que após tudo reconstruído, tudo recolocado no lugar, a Bíblia relata que tanto Neemias como Esdras ensinavam o livro da lei, e as pessoas gostavam, durante horas no transcorrer do dia. Me mostrem que eles cobravam para fazer tal coisa.
A Bíblia relata que Davi, ele era um grande tocador de harpa, ele era um salmodiador do Senhor. Me mostre qual foi o momento que Davi e os levitas que carregavam a arca, me mostre qual foi o momento que Davi e aqueles jovens levitas cobravam para adorar a Deus. Meu Deus, a igreja foi assaltada por mercenários da palavra. A igreja foi assaltada por mercenárias da palavra. A igreja foi assaltada por mercenários da música. A igreja foi assaltada por mercenárias da música. Todos ladrões. Como o próprio apóstolo Paulo fala em uma das suas epístolas, cães vorazes, tendo mulheres, cadelas vorazes, ladrões e ladras do Evangelho. E como eu falei no começo, muito me preocupou algo que eu vi, foi publicado, eu vi postado no Face de um dos meus seguidores. Eu tenho 5.000 seguidores no meu Face. Eu tenho bastante pessoas me acompanhando no meu WhatsApp. E quero acreditar também, eu tenho muitas pessoas que veem os meus vídeos no meu canal de YouTube. É uma responsabilidade muito grande que eu tenho em ensinar, trazer à luz da Bíblia o que verdadeiramente é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. E eu vi publicado, e muito me trouxe à memória, os desfiles em período de carnaval, os desfiles de escola de samba. Vamos colocar aqui na minha cidade, no Rio de Janeiro, ali no Sambódromo, no centro da cidade, onde ali várias escolas de samba desfilam ali naquela grande avenida e trazendo inúmeros carros alegóricos, com gigantescas construções em cima, né? Homens puxando, homens empurrando. E ali na cidade de Bogotá, na Colômbia, eu vi uma publicação de uma grande festividade, um desfile de sacerdotes de Satanás, travestidos de sacerdotes das trevas, vestidos mesmos a caráter de sacerdotes das trevas, uns na frente puxando através de cordas, outros atrás empurrando com a sua força bruta, um gigantesco, um enorme carro alegórico. E o que tinha em cima deste carro alegórico? Uma imensa, mas muito grande mesmo, imagem de Satanás. Eles estavam celebrando a primeira igreja satânica na cidade de Bogotá, na Colômbia. Na América do Sul, fora o Brasil, tem mais 3 países que têm a igreja satânica. Nos Estados Unidos, alguns estados americanos têm a igreja satânica. Na África também tem muitas igrejas satânicas. Na Europa também, alguns países da Europa, em meio aos seus estados, também tem a igreja satânica. Na Ásia, a mesma coisa. E no Brasil, lamentavelmente, me perdoem pelo que eu vou falar, o que mais tem é a igreja de Satanás, que leva o nome de igreja, quando na verdade não é igreja, só tem o nome. Mas se você for dentro dela, você vai ver uma cultura totalmente contrária a esta palavra.
sacrifícios, e a Bíblia diz, sacrifícios de tolo. Não existe mais a necessidade de nós fazermos sacrifício para nada, porque o sacrifício maior já foi feito. Se tu continua fazendo sacrifício dentro da tua igreja, tu é um tolo, você é uma tola, ambos ignorantes. Porque o maior sacrifício Jesus já fez por mim e por você, por todos nós seres humanos. E não damos valor a esse sacrifício. Você entra dentro de determinadas igrejas que tem o rótulo de igreja. São tantas igrejas com tantos nomes, meu Deus do céu. No outro dia eu estava fazendo uma pesquisa. São quase 50 mil igrejas com nomes mais variados e com cada nomes bizarros. Sabe o que é nome bizarro? É nomes bizarros. No outro dia eu estava vendo uns nomes, meu Deus, alguns nomes eu lia, eu me entristecia, outro eu achava até cômico, e eu ria, dava gargalhada. Meu Deus! Onde já se viu nomes que não tem nada a ver com Deus. Ainda leva o nome, não somente o nome igreja, mas também coloca no meio da roda o nome Assembleia, Ministério, tal, trazendo escândalo. Eu sei que isso não é desculpa, mas a maioria das pessoas que estão lá fora não vem para dentro da igreja, por motivo da igreja estar bagunçada, doente, cancerosa do jeito que ela está. A maioria das pessoas, volta a dizer, isso não é desculpa para não estar dentro da casa de Deus. Mas elas só não estão dentro da casa de Deus pelo péssimo testemunho que a maioria esmagadora dos crentes tem dado, tanto dentro da igreja como fora dela. Porque não seguem a Cristo, não buscam a Cristo, seguem somente a ponta do seu nariz, buscam apenas os seus próprios interesses. Ali no livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 15, no capítulo 10, verso 17, no capítulo 16, verso 6, no capítulo 24, verso 4, no livro de Lucas, capítulo 12, verso 1, no capítulo 12, verso 15, no livro de Atos, capítulo 5, verso 35, o Senhor fala sobre nós nos acautelarmos dos falsos profetas, só no Novo Testamento, por 7 vezes. 4 no livro de Mateus, 2 no livro de Lucas e 1 no livro de Atos. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler pelo menos o livro de Mateus, capítulo 7, verso 15. Olha só, o próprio Cristo ele já nos alertava sobre os sacerdotes das trevas, os sacerdotes discípulos do diabo dentro da igreja. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Não é o pastor Augusto que está falando, não. É o próprio Jesus Cristo. É o próprio Filho de Deus quem fala sobre os discípulos, porque se é um falso profeta, então não é um servo de Deus. Se é um falso profeta, não é um profeta de Deus. Então, se não é um servo de Deus, se não é um profeta de Deus, é um servo de quem? É um profeta de quem? Das trevas. E quem é o príncipe das trevas? Satanás. Meu Deus. Eu tenho uma preocupação muito grande onde você vai passar a tua eternidade. E volto a dizer, eu acho que nem mesmo você tem essa preocupação consigo mesmo.
A igreja do século XXI, ela não está preocupada com o seu futuro eterno. Qual é o mandamento? Qual é a ordenança que Jesus Cristo deu para os seus discípulos? Veja bem, o Senhor, ele fala assim para os seus discípulos: ide e fazei discípulos. Então, eu quero acreditar que eu sou um discípulo de Paulo. Então eu tenho que fazer as mesmas coisas que Paulo fez. Eu sou um discípulo de Pedro. Eu tenho que fazer as mesmas coisas que Pedro fez. Eu sou um discípulo de Tomé, de Tiago. Eu sou um discípulo de Mateus, eu sou um discípulo de Marcos. Eu tenho que fazer as mesmas coisas. Eu sou um discípulo de Matias, eu tenho que fazer as mesmas coisas que esses homens fizeram. Mas quem é que faz isso hoje? Quem é que prega o evangelho genuíno? Quem é que prega o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho da cruz? Meu Deus! O Senhor, ele nos manda ensinar. Ponto final. Ide e ensinai. Olha só o que ele fala no livro de Mateus, capítulo 10. Ele disse assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Essa é a primeira ordenança. A igreja se focou dentro de 4 paredes, um teto e um punhado de cadeira. Porque ali dentro só quer o seu bel prazer. Saindo lá fora, ninguém quer dar nada para ninguém. Busca os seus próprios interesses e o seu semelhante que se arrebente. Não foi isso que Jesus nos mandou, não. Ide primeiro buscar as ovelhas perdidas da casa de meu pai. E depois ele diz assim: ide, pregar e dizer, é chegado o reino dos céus. Não é falar nada sobre esse século, não. Reino dos céus. O céu não está nessa terra. O céu não está nessa terra. O céu está muito longe dessa terra. E se Deus, ele manda, através do seu Filho Jesus Cristo, ele manda os discípulos falar do reino dos céus, por que que os líderes hoje só falam dessa terra, não falam do céu e nem tampouco falam do inferno? Alguma coisa está de errado. Alguma coisa tem errado. Se eu sou um sacerdote e não falo de um lugar que o próprio Cristo me mandou falar, mas eu falo das coisas que o homem quer ouvir, opa, alguma coisa está errado. Se eu não cumpro as ordenanças do meu Senhor Jesus Cristo, alguma coisa está errado. Veja só: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Você tem feito isso? O que você tem feito de benefício para a obra de Deus? Qual benefício, qual utilidade você tem sido para Deus como servo ou serva de Deus? Que utilidade você tem dentro da casa de Deus? Que utilidade você tem na obra de Deus? Hoje é dia 16 de março do ano de 2018. Somente nesses 3 primeiros meses. É uma perguntinha básica que eu sempre faço. Quantas almas você ganhou para Jesus só nesses 3 primeiros meses desse ano? Por quantas vezes você abençoou alguém, abraçou alguém, emprestou seu colo para alguém, o seu ombro, as suas lágrimas para alguém? Somente nesses 3 primeiros meses desse ano. Mas só sabe abrir a sua boca para pedir. E quanto mais tem, mais quer, mais pede. Sabe o que Jesus Cristo chama? De que forma que Jesus Cristo chama essas pessoas?
hipócritas, fariseus. Meu Deus, o Senhor nos manda ensinar. Vamos ali no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio 11, olha só o que o Senhor fala. É só ensinar. Deuteronômio 11 diz assim, ó: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentada em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se, escrevendo-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Ensinar. Se eu for fiel à palavra de Deus, atando ela nos umbrais da minha casa, ensinando meus filhos, cultuando a Deus dentro da minha casa, tendo também a minha igreja para cultuar, adorar a Deus, não precisa eu entrar dentro da igreja para pedir nada, para participar dessas malditas campanhas, para buscar prosperidade, vitória, bênçãos, conquistas. Não! A Bíblia é taxativa. Olha, volta a dizer, vou recitar de novo. Para que se multipliquem os vossos dias, os dias de vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias do céu sobre a terra. Se eu estudar essa palavra, comer esta palavra, ensinar aos meus filhos, atá-las no umbral da minha porta, da minha casa, eu não preciso pedir nada a Deus. Basta, além de eu fazer isso, adorar, louvar, cultuar e agradecer a Deus. E o melhor, como os dias dos céus, e o melhor dos céus será derramado sobre mim e a minha casa, que está nesta terra. Isso é Bíblia, gente. Isso é só para quem gosta de Bíblia. Veja bem, olha só o que foi escrito no livro de 2 Crônica, capítulo 15, verso 3. Segunda Crônica, capítulo 15, verso 3. Em Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e com isso sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Eu costumo dizer que Deus já não é mais dono da sua própria casa. O homem assaltou a casa de Deus e a tomou para si. E quando Deus já não é mais dono da sua própria casa, ela já não tem mais um sacerdote espiritual, sacerdote celestial. E com isso, ela está sem lei, sem regras bíblicas, sem ordenanças de Deus. E o homem vive na sua própria vontade. Salmos 34, 11. Veja bem, 34, 11. Olha o que Davi fala. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. É o salmista Davi. E olha que Davi não era sacerdote, era apenas rei. Mas mesmo assim ele tinha preocupação com o povo. Vinde, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Davi era um homem temente a Deus. Ele procurava aprender de Deus.
a ponto dele dizer: atei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele buscava de Deus o melhor, ele não sugava Deus, ele buscava de Deus, não aquilo que Deus poderia lhe dar, mas ele buscava o melhor dos céus. Por isso ele foi um homem bem-sucedido, apesar dos seus erros humanos, mas ele foi um homem bem-sucedido, foi um bom rei, conquistou vários reinos, venceu inúmeras batalhas, deixou o seu trono para o seu filho Salomão. Meu Deus. Salmo 119, 12. Veja bem. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Ou seja, ensina-me, Senhor, a tua palavra, para que eu não me aparte dela, nem ela se aparte de mim. Nós temos buscado o que de Deus? O que você tem buscado de Deus? O que você procura de Deus? Existem dois lugares eternos: o céu e o inferno. Para onde você vai se Deus te chamar agora? Se hoje Deus pedir a tua alma, o que tu tem para apresentar? Se Jesus voltar agora, você fica ou você sobe? Está muito difícil o evangelho hoje. Muito difícil. Lamentavelmente, o falso profeta, me perdoe a palavra, mas ele tomou de assalto a igreja de Deus. E a igreja, como lá atrás um dia, dois homens encarcerados no mesmo cárcere, um chamado Jesus Cristo e o outro chamado Barrabás. Eu estava fazendo um estudo a respeito de Barrabás. Você sabia que Barrabás também queria libertar o povo de Israel da escravidão romana, da violência romana? Mas só que Barrabás, ele veio pelo fio da espada, pelo sangue. E além disso, Barrabás ele era mentiroso, enganador, homicida, ladrão. Olha só. Quis libertar o povo? Sim. Mas olha as qualidades desse homem. Vou repetir: mentiroso, enganador, homicida, salteador, ladrão. Em meio a uma festa anual, um preso tinha grande possibilidade de ser libertado, enquanto o outro morreria. Já lá atrás, o povo preferiu libertar o ladrão, o salteador, o mentiroso, o enganador e o homicida, e crucificou a verdade, ou seja, matou a verdade. Acabou, destruiu com a verdade a princípio. Porém a verdade, 3 dias depois,
ela ressuscita. Hoje você não vai querer a verdade, hoje possivelmente você não quer a verdade, você prefere o mentiroso, hoje você prefere o enganador, hoje você prefere o malfeitor, hoje você prefere o falso profeta porque ele fala aquilo que tu quer ouvir, hoje você prefere o ladrão, hoje você prefere o homicida, você só não quer a verdade. E você mata a verdade diariamente. Porque você liberta diariamente o mentiroso, o ladrão diariamente. Mas cuidado, um dia, mais uma vez, a verdade haverá de vir à tona. E o que você terá para apresentar para a verdade?